Olá, crianças, tudo bem? Que bom, né? Então, hoje nós vamos para mais uma aula de português, né? E a gente vai iniciar o nosso capítulo 2, né? E nós vamos falar sobre No Coração da África, né? Então, aqui no nosso livro, né, na página 32 e 33, aqui na nossa imagem de abertura, o que a gente vai observar, né, para a gente poder falar da nossa imagem de abertura do capítulo. Então, as crianças estão ouvindo histórias contadas, né, pelos contadores de histórias, que são os responsáveis pela transmissão dos conhecimentos, pois passam de uma geração a outra. Eles estão em algum lugar do continente africano, né? Esse contador deve estar contando para essas crianças sobre essa árvore, né? A árvore que se chama baobá, né? Uma árvore de tronco grosso, né? Então, aí, crianças, é bom o que a tia Jo pode falar para vocês, que o povo africano, eles tiveram grande influência, né, na nossa cultura. Aí a gente vai ver um pouquinho, né, aqui do nosso Vasculhando Ideias, nas perguntinhas. O que fazem as crianças dessa ilustração? O que as crianças estão fazendo? A tia Jo já fez todo o comentário, né? Aqui no número 2, em que região do globo terrestre essa cena se passa? Então, como a tia Jo falou, em algum lugar, né, do continente africano, em algum país do continente africano. Você já ouviu alguma árvore? Você já viu alguma árvore como a ilustrada nessa cena? Olha só o tronco dessa árvore, gente, como é grossa, né? Então, se você já viu, onde? Número 4. O povo brasileiro é formado por pessoas provenientes de diferentes regiões do mundo, e isso explica a riqueza de sua cultura. Você sabia que palavras como samba, berimbau, farofa e moleque têm origem africana? Então, a tia Jo comentou isso com vocês, né? E a gente já viu isso também lá na nossa aulinha de história, né? Então, aí a gente vira a nossa página, a gente vai aqui, ó, para início de conversa, nós vamos fazer uma leitura, né? As árvores retratadas nas páginas de abertura deste capítulo são baobás, consideradas sagradas por algumas tribos africanas. Então, a gente vai ler o nosso texto, né? Você sabe o que é o baobá? Conheça esta impressionante árvore africana. Então, gente, olha só. Aí vocês vão saber da história. Por que essa árvore parece estar de cabeça para baixo, né? E as raízes para cima, né? Ela tem uma história, né? É um mito africano. Então, olha só. Aí a gente vai ler o nosso textinho, tá? Na nossa aulinha. Aí, de acordo com a leitura, né, nós vamos fazer as nossas questões, vamos realizar as questões, né? E a tia Jo conta para vocês também por que a lenda do baobá, a lenda tem esse nome, né? Por que a árvore tem esse nome também? Então, diz a lenda que o baobá foi a primeira árvore que Deus criou, né? Ele fez o baobá e do lado fez um lago. Deus então foi se enfurecendo e pegou o baobá e virou ele de cabeça para baixo. E que ficou para cima, e o que ficou para cima foram as raízes, e a cabeça do baobá ficou enterrada. Isso tudo tem uma história, tá? Então, aí, lá na nossa página 36, nós temos o Siga em Frente. Então, nós temos uma outra história, né? Então, aqui diz que mitos são relatos fantasiosos nos quais, geralmente, os personagens principais são seres que representam forças da natureza. Foram criados pelos povos antigos e transmitidos de uma geração a outra. São mitos, por exemplo, histórias que pretendem explicar a origem do mundo, dos seres humanos, das estrelas. Leia agora um mito africano que conta como surgiram as estrelas no céu, né? Então a gente vai ler o mito, né, ó, Furos no Céu, né? A gente vai ler a história para a gente poder responder
a interpretação, certo? Então, na interpretação, aqui você tem do número 1 até o número 8, para a gente poder ler. E é sempre interessante, crianças, a tia Jo sempre bater o martelo com vocês, porque quando a gente está fazendo uma interpretação de texto, a gente lê a pergunta. Se a gente não entende a pergunta, a gente volta ao texto de novo, né? Então, a gente volta ao texto quantas vezes forem necessárias, para a gente poder responder uma única questão, né? Quando a gente não entende, certo? Então, aí, lá na nossa página 38, a gente tem aqui um debate, né? Um bate-papo. Em sua opinião, por que é apresentado a altura de uma girafa para indicar a distância entre o céu e a terra no começo dos tempos nesse mito africano? Se fosse um mito dos povos indígenas brasileiros, seria citada uma girafa? Eu acredito que não, né, gente? Por quê? Porque a girafa é um animal nativo do continente africano, né? E isso é dado como referência de tamanho nessa história tradicional, justamente porque a girafa faz parte do continente, né? Então, aí a gente tem o número 10. O que o céu decidiu fazer para não ser mais furado pelos pilões das mulheres? Então, ainda estamos fazendo questões lá da interpretação, né, dos sentidos do texto. E aqui também é a situação inicial. Isso aqui é muito importante, tá? Vocês saberem, né? Por quê? Porque quando a gente tem um texto, nós temos que saber, né? A situação inicial, como começa o texto, que vocês vão procurar lá atrás e escrever, né? Aqui, ó, o desenvolvimento. Como que foi desenvolvida a história no meio do texto. O clímax da história. Qual é a parte mais importante da história? É o clímax. O clímax é o que chama a atenção do leitor, né? E o desfecho ou conclusão, como terminou a história. Isso aqui é muito importante porque na formação de uma produção textual, né? Que você tem que ter sempre o começo, o meio, o clímax. Você tem que dar um fato assim que chama a atenção do leitor, né? Chama a atenção da pessoa que vai ler a sua produção, e também tem que ter um final, certo? Então, nós vamos para a nossa próxima página, onde a gente vai aprender formação de palavras, composição, né? Então, aqui a gente vai ler o texto a seguir para conhecer mais sobre a cultura e a história africana e sua relação com o baobá, né? Então, a gente vai ler a nossa historinha, né? Para a gente poder saber um pouco mais. E aqui a gente vai responder. Observe no texto lido as palavras destacadas, no caso, maus tratos e afro-brasileira, né? E reescreva aqui no número 1, tá? Então, aqui nós temos um conceito de palavras compostas. Então, elas são palavras compostas, aquelas que se formam pela união de duas ou mais palavras simples. Observe, afro quer dizer africano, mais brasileiro dá igual a afro-brasileiro, né? As palavras compostas podem ser escritas com hífen ou sem hífen. Veja estes exemplos: guarda-roupa e passatempo. Então, ó, passatempo é escrito junto e guarda-roupa ligado por hífen. Então, aqui nós temos o saiba mais, hífen. Você observou que ambas as palavras destacadas no texto apresentam um pequeno traço entre duas letras? Esse sinal gráfico é chamado de hífen ou traço de união. Ele é usado para unir palavras compostas e separar sílabas em final de linha e etc. Então, nós vamos aprender um pouco mais sobre hífen na nossa próxima aula, tá bom? Então, aí nós vamos lá para a página 40, onde a gente tem as atividades, né? Para você pintar de azul as palavras simples e de vermelho as compostas. Então, aqui é para pintar.
O número 3, classifique as palavras escrevendo S para palavras simples e C para palavras compostas. Nos parênteses, lembre-se de que há palavras compostas que não têm hífen, tá? Então, aqui vocês vão classificar as palavras. E na quarta questão, vocês vão escrever os nomes dos objetos. Ó, os nomes dos objetos, tá? Aí, na nossa próxima página, separe estas palavras, escrevendo-as na coluna adequada ao quadro, né? Então, você vai observar as palavras e vão escrevê-las aqui embaixo quando for substantivo simples, quando for substantivos compostos escritos com hífen e quando for substantivos compostos escritos sem hífen, tá? Então, no número 6, no diagrama, encontre duas palavras compostas formadas por elementos que se unem sem o uso do hífen, né? Então, você tem aqui duas palavrinhas que você pode encontrar, ok? Então, lá na nossa próxima página, né, a gente vai conhecer um pouco mais sobre a África, né? Então, para conhecer um pouco mais sobre a África, a gente vai ler mais uma vez o nosso texto, né? Reservas particulares têm selva de luxo, né? E aqui no nosso mapa, nós vamos observar e vamos ver aqui na legenda, né? O Parque Nacional que, Tia Jô? Kruger, né? Tá muito pequenininho, a Tia Jô nem com óculos a Tia Jô consegue ler, né? Então aqui tem a legenda que você vai observar onde está. Legal? E aí a gente vai lá, continuando aqui, né, o nosso texto, que a gente vai ler na nossa aula, e a gente vai para os sentidos do texto, né? Aí aqui você tem a interpretação que você também vai fazer de acordo com a leitura, né? E nós temos aqui um saiba mais de guias turísticos ou guia turístico, né? Alguns textos têm por objetivo informar as pessoas sobre determinada localidade por meio de imagens, descrições de ambientes, informações turísticas, histórias do local, mapas, etc. Esses textos são guias de viagem ou turísticos. Em geral, eles são escritos de modo a tentar atrair novos visitantes para o local, né? Então, lá na nossa página... E não, gente, não tem outra página. Aí o uso do hífen a gente vai fazer na nossa próxima aula, tá? Então, a gente termina aqui na nossa página 44. E a Tia Jô dá sempre as informações. Assistam às nossas videoaulas, tá? Participem da nossa aulinha virtual. Ok, crianças? Não deixem de participar, pois é muito importante a presença de vocês, porque os coleguinhas também sentem falta quando vocês não estão na salinha, ok? Então, ó, beijo no coração de todos, tá?